Boa noite. Boa noite. Daie. Saudades, amiga. Boa noite, gente. Bem-vinda, Celina. Oi, Dani. Adri, Carla. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas. Hello. Aninha, Denise. Tem uma xará aqui, Ana Luísa. Janine. Oi, meu amor. A roupa num papel de pão maravilhosa. Nayara, boa noite. Vocês viram que temão que a gente tem hoje? Paula, Josué, Valesca, Veras, Carol. Vão entrando, gente. Bem-vindos todas, todos. A gente tem um tema legal hoje, né? Eu já vi duas pessoas aqui com meu nome. Ana Luísa. Vocês sabiam o que significa o nome de vocês, meninas? Ana significa graciosa e Luísa significa lutadora. Então somos graciosas lutadoras ou lutadoras graciosas, como preferirem. Boa noite. Vão chegando. Como vocês estão? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Boa noite. Então, esse tema eu acho um tema importante, sabe, gente? Porque fica tudo no outro, né? Fica tanto no outro, sabe? E aí, assim, quando fica no outro, a nossa possibilidade de transformação é nula. Porque está no outro, o que eu faço, né? Faço nada. Faço nada, só fico olhando, ou fico difamando o outro, ou fico dizendo que o outro devia mudar e não trago pra mim a responsabilidade. Vim com coragem pra esse tema. Esse tema requer uma certa coragem mesmo, né? Porque vamos olhar aí para as nossas coisas, certo? Vamos esperar as pessoas chegarem um pouquinho. Quero me curar de mim. Sabe, Carmen, isso que tu tá trazendo é algo muito importante. Gabi, maravilhosa, querida. Porque é isso, né? Se o maior número possível de pessoas, através do meu trabalho, compreender que as respostas daquilo que a gente sente pelo outro estão em nós, eu já fico feliz e realizada, porque foi uma coisa que eu elaborei como pessoa, eu tive que engolir essa, né? Tive que engolir essa no meu processo de terapia e também estudei sobre. Então, é uma coisa que eu acredito muito, né? Eu vejo isso acontecer com os meus pacientes, eu vejo isso rolar na minha vida pessoal. Então, isso realmente acontece. Nina, bem-vinda. Bem-vinda às pessoas de primeira, que estão vindo pela primeira vez. Bem-vindas todas, tá? Poesia e Imagens disse: o mundo está bem tóxico. E nós estamos no mundo e temos nossa parte tóxica. Então, se a gente puder olhar para a nossa parte tóxica, se a gente puder olhar para aquilo que a gente traz de tóxico, né? Porque é aquilo que eu falei ali na chamadinha da live. Não tem nenhum alecrim dourado aqui do campo, né? Perfeição, iluminado, já transcendeu, está sendo machucado aqui no mundo. Não tem suas sombras. Não existe isso. Todos nós temos as nossas sombras e nós precisamos aprender a encarar e olhar para frente, né? Olhar de frente, olhar para frente, adultecer, amadurecer, parar de culpabilizar, parar de vitimizar, parar de criticar e trazer mais consciência, mais elaboração para os nossos processos, porque muitos dos nossos processos podem ser vividos em silêncio, aqui é comigo, aqui eu não quero mostrar nada para ninguém, quanto que eu evoluí. Se eu preciso ainda mostrar muito para os outros que eu evoluí, é porque essa evolução não está a meu serviço, a um serviço da minha anímico, né, da minha alma, está a serviço de eu mostrar para alguém o quanto que eu posso ser incrível. Daí já não é fidedigno, né? Então, isso, exato. Ser vidraça é muito difícil, né? Porque a gente tem que olhar pra gente e admitir as nossas parcelas de responsabilidade naquilo que a gente... Isso, autorresponsabilidade. Naquilo que a gente reclama. Naquilo que são os nossos entraves, certo? Então... Quando eu começo, né, num ponto ali de puxar a ideia e eu olho para os comentários, eu começo a ficar
a me distrair. Então agora eu vou tirar os comentários, daqui a pouco eu volto com vocês para poder elaborar a ideia, tá bom, queridos? Bem-vindos todos e todas. Então vamos lá. Sobre a sua parte tóxica. Nós, seres humanos, nascemos com polaridades, né? Nós temos a nossa parte luz e nós temos a nossa parte sombra. A nossa parte luz é mais bonitinha de ser identificada, embora muitas pessoas tenham muita dificuldade de se autoelogiar, de se auto-perceber, é algo que nos traz admiração, autoadmiração. É algo que as pessoas percebem como bonito, é algo socialmente aceitável, as nossas luzes, nossa parte luminosa. E temos de lidar, então, com algo mais escondido, que as pessoas muitas vezes negam e projetam. Existe uma grande negação das próprias sombras. Então, eu não vejo em mim o que é tóxico, o que é sombrio, e eu vejo no outro, então eu aponto o dedo. Eu digo então que o outro precisa de terapia, que o outro precisa melhorar, que o outro me tratou assim, assim, assado. E eu fico nessa projeção eterna de dificuldades minhas. Daí alguém pode dizer assim, mas Ana, eu não concordo com isso, porque fulano era agressivo comigo. Eu não era agressiva com fulano. Eu não sou uma pessoa agressiva. Aí tu vai ver, tu começa teu processo de terapia, muitas vezes tu vai olhar que existe uma coisa chamada passivo-agressividade, que são as ironias, que são as brincadeirinhas, que são ditas em voz baixa, com voz mansa, meio vitimista. É um jeitinho de cutucar, de pegar na ferida, de agredir na sutileza, de agredir de uma maneira diferente. Então a gente vai vendo nuances de uma mesma, né, facetas diferentes de um mesmo comportamento, que é o comportamento de agressividade. E quando eu começo a me pesquisar, eu percebo que esse outro está me trazendo ou os limites que eu preciso dar, ou um encontro que eu preciso ter comigo de aspectos meus que eu ainda não assisti, no sentido de dar assistência, que eu ainda não lidei, que eu ainda não me dei conta. Então isso tudo vem a serviço da minha evolução emocional. É por isso que eu digo sempre que os relacionamentos são mestres, são mestrados, são escolas, até os relacionamentos mais difíceis. E eu digo isso para vocês hoje com muita veemência, porque eu já briguei muito com isso enquanto pessoa, né, de ter que engolir isso, que é uma coisa difícil de engolir, assim, porque a gente não quer, a gente quer ter alguém para culpar, é muito mais confortável essa posição, né? E quando eu comecei a perceber que quando vinham relacionamentos, né, ainda vem pessoas que são mestres, os melhores mestres são os relacionamentos mais conflituosos, porque a pessoa que vem com muita consonância contigo, que tem muito a ver contigo, é fácil de ter na tua vida. A pessoa que pensa como você é fácil de ser amada, certo? Sim, pensa como eu acho que essa pessoa tem as melhores ideias do mundo, são as minhas, né? Quero ver amar o diferente, quero ver amar, tolerar aquele que te traz outras partes, outras composições, que te traz um novo ritmo, que te traz uma nova forma de ver. Isso é muito difícil e eu considero isso como pessoa algo extremamente complexo, não é impossível, mas é complexo. Há de existir uma grande observação de nós para que a gente possa aprender aí a estar nesse lugar, compreendendo que o que nos chega são mestrados, né? E existem uns relacionamentos mais difíceis, aqueles que nos desconcertam, que eles vêm trazer informações sobre nós que nós não conseguimos ver. Nós não somos, o ser humano, ele não é bom em observar a si mesmo sozinho. Porque nós temos muitos pontos cegos. Por isso se dá a necessidade de um terapeuta, de um psicólogo, de uma psicóloga, de alguém que possa te instrumentalizar para olhar para si mesmo, né? Eu queria esclarecer com vocês uma coisa, que assim, psicóloga, gente, tá? Não deveria ser, pelo menos. Não dá conselho. Não diz eu acho isso, eu acho aquilo. O psicólogo, a psicóloga é só uma instrumentalização, né, com boas perguntas e algumas pontuações e algumas organizações de quem vê de fora. É só isso. Ninguém diz, eu acho que você devia fazer tal coisa. Quem diz isso é mãe, pai, amigo, é outro rolê, tá? Então, assim, como nós somos muito ruins para olhar para nós mesmos, nós temos uma grande dificuldade, nós temos uma miopia, uma distorção emocional.
dos nossos processos, muitas vezes, na maior parte das vezes, nós precisamos nos levar para um lugar desse, para um lugar de terapia, por exemplo, para poder caminhar nesse terreno que fica tão movediço e tão sombrio, com um pouco mais de clareza. E ali eu posso levar as questões desses meus relacionamentos e perceber quando eu estou sendo tóxico. Porque se eu estou me vitimizando o tempo inteiro, se eu faço da vitimização uma escravidão minha e da pessoa que se relaciona comigo e de tudo que está no meu entorno, eu estou sendo tóxico a partir da vitimização. Ah, mas o vitimista não é bem coitadinho, assim, fofinho e tal. Não, o vitimista, ele é extremamente manipulador e ele descobriu que consegue as coisas manipulando através da vitimização. Então, tudo que a gente faz de um excesso onde está disfuncionando, a gente está fazendo para ter um ganho secundário. Nós da psicologia chamamos de ganho secundário. Aquilo é ruim para mim, eu sofro por ser vitimista, existe sim o sofrimento, mas eu consigo algo com isso. Então essa é a minha parte tóxica, é o meu veneno, né? Eu tô tóxico comigo e eu tô tóxico com o outro também, para conseguir chegar a um objetivo meu, muitas vezes para manipular uma situação, para fazer um controle de uma situação, para manter as coisas mais ou menos do jeito que a minha racionalização deseja, do jeito que o meu ego precisa, do jeito que a minha vaidade, a minha posse e o meu apego precisam. Então, para manter isso, eu uso, por exemplo, de um instrumento chamado vitimização, de um mecanismo de defesa chamado vitimização. Um outro mecanismo também é a autocrítica, né? Que quando a gente se critica como se eu nunca faço nada bom, de certa maneira eu também estou me vitimizando. Eu estou no outro polo, mas é uma vitimização, como assim? Querida, só tu que nunca faz nada certo, né? Nunca, a pessoa pior do mundo. Isso também é uma vitimização, né? Então, a gente acaba usando esses artifícios e sendo tóxico com a gente e com o nosso entorno. Então, muitas vezes, alguém grita contigo e tu percebe a toxicidade desse comportamento, a agressividade, e tu se magoa com aquilo, pega aquilo, né, e faz aquilo assim, poxa, mas olha o outro como me tratou, o outro. Só que aí tu entra numa cegueira do teu próprio comportamento. Então, quando vocês estiverem num conflito, vivendo um conflito, estejam mais atentos ao comportamento de vocês nesse conflito do que ao comportamento do outro. Esteja mais atento aos seus padrões de reatividade, o quanto que eu não consigo deixar o outro terminar de falar, porque eu nem estou ouvindo o outro, eu quero simplesmente responder, eu quero simplesmente competir também é ser tóxico. Eu quero competir, quero ganhar essa discussão, então eu nem escuto o que o outro está falando, eu já estou pensando aqui qual ferida dela que eu vou pegar. Ah, não, Ana, mas eu não penso isso. Muitas vezes não pensa mesmo, muitas vezes é inconsciente, mas inconscientemente se tu já tem um modinho de pisar, um jeito de pisar, que tu vai chegar bem na jugular da pessoa, pegar lá na ferida dela e vai usar aquilo no momento certo para ganhar uma briga, porque aí tu já tá no tóxico, naquilo que faz mal, naquilo que destrói, naquilo que machuca. E muitas vezes a pessoa boazinha, a de boa, né? Ela abre mão de tudo, ela é boazinha, ela tá usando isso também um intermédio de manipulação. O que eu quero dizer para vocês é que não é tão simples assim. Ser tóxico não é só ser agressivo verbalmente ou fisicamente. Ser tóxico, as nuances do tóxico, elas são muitas, né? Existem muitas nuances dessa toxicidade e é muito importante que a gente comece a perceber como elas operam na vida da gente, né? Como elas acabam minando os nossos relacionamentos e o quanto que tu também pode ser tóxica consigo, né? Pode ser tóxica consigo para se alimentar, bebendo exageradamente, tendo relacionamentos disfuncionais, permitindo que as pessoas entrem na sua casa, no seu corpo, que brinquem com você, que entrem quando querem, saiam quando querem, se submeter, barganhar sexo, barganhar por grana, barganhar por vitimismo, isso tudo é tóxico. E a pessoa também que ela é extremamente rígida com a alimentação dela 365 dias por ano, a pessoa que não se permite o lazer, que não se permite descansar, que não se permite aproveitar, que não se permite soltar, afrouxar as rédeas um pouco, também é uma pessoa que está sendo tóxica consigo. Então, aí no caderninho de vocês, que vocês possam anotar e possam vislumbrar de que maneira vocês são tóxicas ou tóxicos com vocês,
no cenário de vocês. Parem de acreditar nos estereótipos e só no que é dito no basicão, que é assim, é ser agressivo, ser tóxico é ser agressivo, é bater, ou bater com palavra ou bater com a mão. Isso, obviamente, que é extremamente tóxico, mas não existem só essas formas. E eu percebo, gente, muito como a traição, por exemplo. Existem N formas de traição dentro de um relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu tô falando de relacionamento afetivo e sexual também, inclusive, mas eu tô falando de todo e qualquer tipo de relacionamento, onde existem duas pessoas interagindo, onde existem duas pessoas trocando, é um relacionamento. Um relacionamento que eu tenho comigo, é um relacionamento. Então a gente tá se relacionando o tempo inteiro, certo? Então assim, por exemplo, como as traições. As pessoas ficam totalmente vinculadas na traição física, né? Quando um cônjuge fica com uma outra pessoa, tem um relacionamento extraconjugal, né? Ou quando está diretamente ligado a dinheiro. As pessoas não se atentam a todos os outros tipos de traição que existem. A morte da admiração, a morte do aconchego, a traição do tempo de qualidade. Existem N traições, assim como existem N formas de ser tóxico. E de repente tu acha que tu não é tóxico porque tu nunca bateu em ninguém ou porque tu nunca falou um palavrão gritado na cara de alguém. Pois então eu te chamo aqui para observar um pouco mais isso e para começar a perceber aí no seu mundo, né, no seu jeito de existir, como será que talvez tu expressa a tua toxicidade? Porque assim, gente, todo mundo tem, tá? Todos nós, seres humanos, temos. Ah, Ana, e quando que aparece o meu lado tóxico? Quando eu me desorganizo, tá? Eu não acredito muito nisso de equilíbrio, tá? Por exemplo, quando eu me desequilibro. A vida é uma dança do desequilíbrio, né? Se eu tenho um projeto profissional muito importante, eu vou estar mais focada no meu profissional e um pouco menos focada na minha vida familiar. Se a minha vida familiar tem uma questão, eu vou desfocar um pouco do trabalho e vou priorizar ali onde está pedindo. Então nós não somos seres que conseguimos nos dividir de uma maneira perfeita, equilibrada, fofinha. Nós, seres humanos, somos seres extremamente multifacetados, complexos, e nós não somos definíveis, conclusivos. E muitas pessoas se acham extremamente problemáticas por tentarem se encaixar no estereótipo totalmente equilibrado ou totalmente harmonizado o tempo inteiro, estável o tempo inteiro. Nós precisamos ser funcionais, mas nós não somos essas maquininhas de um rendimento espetacular, harmonizado em todas as áreas da vida. Isso não existe. Então tu já pode, olha que maravilhoso que é isso, assim, que tira um peso das tuas costas, né? Muito maravilhoso quando essas verdades não são trazidas, que a gente pode respirar mais aliviado, se sentir mais humano, e tá tudo bem em ser humano. Ser humano, aceitar e acolher as nossas dificuldades não significa ser irresponsável. Não significa não pegar pra ti o que é teu e que tu precisa transformar. Não use isso, são coisas muito diferentes, tá? Mas há de existir uma pesquisa em ti para que tu possa descobrir quais são os seus artifícios de toxicidade. Vamos usar os meus exemplos para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu sinto que eu desorganizo, tá? Quando eu passa 3 dias e eu penso, poxa, eu não sentei para meditar nesses 3 dias, não me dei esse tempo, me enrolei, então comi mais rápido, atendi muito, sei lá, coisas assim que me organizam muito, eu não fiz. Então eu começo a perceber que aquilo vai criando que aquilo vai criando um resíduo, né? Aquilo vai criando uma borra de café, um resíduo. É como se aquele descuido meu comigo, aquele não olhar para mim, começa a criar algo que vai mantendo um resíduo do tóxico. Então eu começo a ficar mais irritada, eu começo a ficar mais crítica, eu começo a ficar mais impaciente. Esse é o meu jeito de ser tóxica, né? Essas são algumas formas, algumas sombras minhas. E muitas vezes as pessoas consideram isso normal, comum, e isso é normal, todo mundo faz isso. Mas gritou. Mas todo mundo grita.
Não pode bater, não pode falar um palavrão horrível, mas então as pessoas vão banalizando aquilo que é tóxico. E nós estamos então vivendo num mundo onde o respeito é banalizado, é isso mesmo? Né? Porque se eu tô dentro da minha casa irritada, grosseira, mesmo que eu esteja falando num tom de voz normal, sarcástica, irônica, impaciente, eu tô sendo tóxica, porque isso vai chegar de uma forma ruim no outro, nos meus filhos, nos meus bichos, em quem trabalha comigo, certo? Então, assim, é uma responsabilidade minha olhar para isso e ver como é que eu posso suavizar essas características minhas. E eu não vou virar um alecrim dourado do campo, mas eu posso avisar que eu não tô bem. Porque quando eu descubro coisas sobre mim, e eu sou aqui a senhora, eu tenho protagonismo emocional, eu posso avisar para as pessoas, olha, não estou muito bem. Então, só o fato de tu falar, olha, não estou muito bem, pode ser que eu desfuncione aqui, pode ser que eu seja meio hostil, mesmo sem o intuito de ser, a chance de tu seja diminuir. Por quê? Porque eu estou gerenciando. Eu falei que eu posso ser hostil. Então se eu for, ok. Então talvez eu nem seja, né? Então, a identificação desses processos é algo que ajuda muito, que suaviza muito o fato de quando essa toxicidade aparecer. O que é tóxico, gente, vez ou outra vai aparecer. É isso, né? Eu não gosto muito dessa romantização, dessa coisa, dessa utopia, né? De um comportamento muito bonitinho, fofinho, como se existisse algum momento na vida em que isso não fosse ser uma manutenção. É igual a autoestima. A autoestima é uma manutenção. Ana, mas a gente não vence questões antigas? A gente vence. Tem algumas situações hoje na minha vida que não existe a chance de eu me colocar. A não ser que, olha, eu desfuncione muito, né? Eu também sou humilde para não dizer assim, não, porque eu superei tudo. Não superei tudo. Eu acredito que se eu estiver me gerenciando, algumas situações não existe mais a possibilidade de eu me meter nelas. Agora, e outras? E novas situações? Né? Onde a minha autoestima vai ser testada. E aí vocês, por favor, aprofundem esse conceito de autoestima. Hoje mesmo estava conversando com uma paciente que a questão da beleza, de se achar bonita, gente, para autoestima isso é uma unha, tá? Isso não é o mais importante. A autoestima é gostar de si, é ter um apreço, não é se achar gata, tá? Se achar gata é a consequência de ter autoestima. Mas a aceitação das sombras, né? Ter autoestima é saber percorrer esse caminho sombrio e admitir esse caminho sombrio e, apesar de tudo, falar disso com propriedade, com tranquilidade, não querendo fingir ser algo que não é, né? Então, identificar essas partes suas e saber a forma com a qual tu é tóxica nas suas relações vai te ajudar a ser menos tóxica. O que vocês precisam entender e que o mundo precisa entender de uma vez por todas é que negar nos submete. Já dizia o Jung, maravilhoso, né? Aquilo que a gente nega nos submete e aquilo acaba norteando a nossa vida de uma maneira que a gente chama de destino. Mas o não olhar, o não reconhecer, o não botar na conta, o tapar o sol com a peneira, o enfiar na gaveta, o embolorado dos teus sentimentos, vai fazer com que tu seja uma pessoa muito pior, muito mais hostil, mais amarga, mais mal resolvida, mais ansiosa, mais um monte de coisa tóxica. O que é a ansiedade, se não algo muito tóxico para nós e para o nosso entorno, né? Então, só para vocês pensarem um pouquinho o quanto que... Uma coisa, gente, eu compreendi, vou compartilhar com vocês, ficou muito claro para mim, no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de anos de psicoterapia, como pessoa, não como psicóloga também, porque eu aprendo muito com as pessoas que chegam para mim, aprendo muito, mas no meu processo, com os meus instrumentos, minhas pessoas instrumentos, o que eu aprendi é que a gente precisa respeitar os nossos pontos cegos e a gente precisa estudar muito, a gente precisa realmente se comprometer com o nosso processo. E quando a gente se compromete com esse processo, fica tão envolta em como se tornar uma pessoa melhor que tu não dá tempo de ficar olhando como fulano está se comportando, né? E depois que tu aprende que é tua responsabilidade os relacionamentos que tu está envolvida, aquilo que tu alimenta nas suas relações é sua responsabilidade, o quanto que tu também
acaba sendo codependente de uma relação abusiva ruim, o quanto que de repente tu também tem a sua parte de toxicidade naquilo, isso nos dá a gente fica mais humilde, assim, né? Porque a arrogância da ignorância, a arrogância que provém da ignorância de nós, ignorância no sentido assim, eu não sei sobre mim. Então eu não sei sobre mim como eu ajo, eu fantasio que eu sou o alecrim dourado. Então eu fico lá fantasiando que eu sou alecrim dourado, fofinha, querida, maravilhosa, que faz tudo, não recebe nada, né? Esse panorama. E aí eu acuso, e aí eu sou arrogante, porque daí eu vejo todos os defeitos do outro, inclusive os que eu projeto, e não tenho a mínima noção do que é projeção, não tenho a mínima noção do que eu tô construindo pra mim, não tenho a mínima noção de nada. Né? E aí isso me faz uma pessoa arrogante. E eu acho ali que eu sou a pessoa mais legal, que eu faço tudo, que eu não recebo, que, meu Deus, quanta injustiça nesse mundo, porque não tem ninguém legal no mundo. O que eu escuto, né? As pessoas dizendo, não tem ninguém legal para se relacionar. Porque hoje em dia, sabe essas frases? Ai, gente, dá até um soninho quando eu escuto. Hoje em dia, nananana. Mas hoje em dia minha avó falava, meu pai falava, agora eu vou falar, depois meus filhos vão falar. Então, assim, qual é a realidade que tu tá se circundando? Ah, não tem ninguém legal. Mas se não tem ninguém legal, veja, a primeira coisa assim, tu não vai se relacionar. Porque pra que tu vai se relacionar com alguém que não é legal? Né? Porque se tu pode se tornar uma pessoa legal e ter um entorno legal ali com as suas coisas, por que tu vai pôr alguém na tua vida que não é legal pra tua vida deixar de ser legal? Qual é a lógica? Então, assim, muitas vezes as pessoas estão reclamando de algo que elas nem acreditam que exista. Elas não acham que tem alguém legal, mas elas querem ficar com alguém mesmo assim. Peraí. Acredita que tem alguém legal ou não? Decide primeiro, né? Porque o que eu acredito? Eu acredito em sintonia e ressonância e que a gente encontra pessoas no mesmo grau evolutivo que nós e tem os mestres também que vêm nos provar vem nos dar os testes sobre esse grau de evolução emocional que a gente diz que a gente tá, né? E a gente vai testando o que eu aceito, o que eu dou limite pra mim, o que eu dou limite pro outro. Vem muitos sinalizadores no meio do nosso processo, certo? Então, assim, se eu compreendo que eu sou uma pessoa bacana, que estou me trabalhando, eu não vou aceitar menos que isso. Por que a Ana não vai aceitar menos que isso? Porque pra que eu vou fazer isso? Pra eu contar que tenho alguém? Pra eu arranjar mais um problema porque de repente eu tô viciada em colecionar problemas e não sei como é viver bem, então eu vou pegar mais um? Qual que é o motivo de eu me relacionar com alguém que vem pra minha vida subtrair? Né? Então, só que se esse alguém tá chegando pra mim com uma subtração, é porque eu ando subtraindo algo da minha forma de viver, eu ando me adiando. Se eu tenho alguém que me adia, que me enrola, eu tenho me enrolado e me adiado. E aí, quando eu percebo isso, eu começo a filtrar quem é que vai estar do meu lado. E eu começo a perceber que pra eu fazer esse processo de mudança, talvez eu precise de um tempo gestando as minhas questões, né? E olhando um pouco mais pra mim e ficando mais no meu silêncio. Como que tu percebe uma pessoa que já tá mais amadurecida, né? Que lidou com a sua parte tóxica, uma pessoa que assim, que ela já compreendeu algumas coisas. Como é que você percebe essa pessoa? Essa pessoa tá mais quieta, gente. Essa pessoa não quer falar, não, que eu tô ótima. Quer saber? Já esperei, tô ótima, né? A pessoa que senta na mesa e fala assim, o quê? Você imagina, isso aí pra mim, não sinto nada, não sinto nada, sabe? E daí você só olha, não sinto nada. Tá bom, né? Até porque assim, também quando você tá envolvida com outras coisas, você não vai ficar julgando se o outro deu conta ou não. Mas, gente, se eu tô super reagindo, se eu tô hiper reagindo, se eu ainda preciso mostrar, se eu preciso falar mais alto, se eu preciso bater o pé, eu ainda estou excessiva, ainda não resolvi aquilo. Então é muito melhor eu assumir pra mim que eu não resolvi e ficar triste do que ficar arrogante, do que me maquiar e ficar numa falsa sensação de plenitude que não existe, que dá tanto trabalho. Gente, dá muito mais trabalho se montar inteira quando você tá mal do que ficar de pijama na sua casa curtindo o seu choro, se é o que você precisa naquele momento. Entende? Assim como dá muito mais trabalho também ir fazer um movimento novo, se responsabilizar pela própria vida, dá muito menos trabalho, embora pareça mais, do que ficar se vitimizando, ali gastando a energia da vida para dizer o quanto que é tudo ingrato no seu processo. Então, assim, a gente só precisa abrir a cabeça e conceber novas formas de fazer as coisas, né? Porque quando tu só estuda
faz mestrado, pós-doutorado, doutorado, especializações na sua área de atuação, estuda, faz curso disso, daquilo, do outro, tu vai se desenvolvendo na matéria, tu vai se desenvolvendo nos papéis, mas tu não vai se desenvolver no ser, porque o que tu é não é a tua profissão, né? Eu estou psicóloga, eu sou uma psicóloga? Não, eu sou Ana Luísa, uma essência inconclusiva, indecifrável, né? Que eu não tô tentando explicar, mas eu sei as minhas características, e isso sou eu, né? Sou eu, é a minha essência, o que eu pulso, o que eu sinto, essa sou eu, né? E eu tenho um papel de psicóloga, certo? Então, assim, se eu não dou ouvidos, se eu não dou a mesma importância para minha essência do que eu dou pro meu papel de psicóloga, como é que eu quero me sentir bem, ter paz aqui dentro de mim, se a minha essência é o que me rege? Porque, assim, a essência, ela tá sempre a nosso serviço. Se eu desfuncionar, ela vai gritar como? Crises de ansiedade, vai gritar com angústia, vai gritar com depressão, vai gritar com lombalgia, vai gritar com rosácea, vai gritar com N acidentes, vai gritar de alguma maneira me alertando da forma com a qual eu tô levando e vivendo a vida, né? Então, e aí eu continuo estudando, eu continuo tendo mais um diploma, eu continuo tendo um carro mais legal, eu continuo tendo uma bolsa mais cara, eu continuo fazendo viagens mais iradas, mas eu não tô feliz, porque eu vivo um momento extraordinário, eu dou uma risada a mais, eu bebo uma coisa a mais, eu danço e tal, e quando eu volto pra minha casa eu me sinto vazia. Por quê? Porque eu não tô olhando pra isso. Ana, mas não é legal uma viagem super legal, não é legal uma roupa nova, não é legal uma bolsa? Bom, gente, eu adoro. Adoro viajar, adoro ter uma casa boa, adoro ter um carro bom, adoro me arrumar no meu estilo, do meu jeito, com os meus tênis. Eu gosto, adoro. Só que eu sei que não adianta nada disso se eu não estiver me sentindo bem, se eu não estiver olhando para dentro do meu ser, pesquisando as minhas essências, as minhas polaridades de sombra e luz, se eu não estiver me estudando, né? Então, quantas vezes eu já paguei com gosto anos de terapia, quantas vezes eu já paguei com gosto trabalhos, retiros e coisas que as pessoas falam, mas é um absurdo de caro. Tá, é um absurdo de caro, mas e assim, quanto é uma viagem, um jantar, ou coisas que tu faz que são paliativos, que não vão resolver o seu problema. Então, é assim, é um jeito de pensar. Eu priorizo pra mim, né? Pra mim é uma prioridade, meu Deus, né? Porque eu já fui a pessoa em que eu não me sentia suficientemente boa, isso não é segredo, isso tá no meu e-book. Para quem não tem o e-book tá no link da minha bio. Para quem tá me conhecendo agora, eu indico e peço que tu imprima, risque, rabisque e se conheça através desse instrumento. Então, tá lá no meu e-book, tá em várias lives gravadas, tá nos meus textos, eu dizer como eu já me senti. E eu já me senti muito despotencializada, num abandono de mim, né? Tentando achar que uma roupa ia me fazer mais feliz, ou que uma viagem ia me fazer mais feliz. Então, tudo isso que eu falo, eu não só estudei, como vivi. E aí depois eu voltava sempre para aquele lugar, daquela sensação de menos-valia que me era conhecida, que eu tinha aqui, aquele negócio, né? Isso lá antes de eu começar minha terapia, começar processos terapêuticos, eu comecei com 20 anos, né? Então, antes disso, um pouco assim, e durante, né, também, até aquilo fazer efeito, né, no meu processo, eu limpar várias coisas. Então, hoje eu sou a pessoa que, assim, eu gosto de comprar as coisas, mas eu sei que não é isso que vai fazer diferença. Então, né, não sei se tem alguma amiga minha aí, mas as minhas amigas sabem. Eu gosto de uma roupa, eu repito 312 vezes porque eu tô me sentindo bem. Porque eu tô me sentindo bem, ponto. Eu tô me sentindo bem com a roupa? Não, porque eu tô me sentindo bem. Então, de repente, que eu for vestir, tá ok pra mim, entende? Então, eu sei que vão existir novas provações, mas eu sei também que muitas coisas foram resolvidas quando eu resolvi olhar pra mim e resolvi encarar como eu era mimada, como eu era consentida, como eu era centralizadora, como eu era controladora, como eu era irônica, como isso tudo estava camuflando um grande buraco, uma sensação de menos-valia. Então, eu caminhei por esses lugares, né? Então, eu sei esses ganchos, eu não nego eles, não vou dizer não, porque assim, ó, vocês vêm aqui, vocês me acham uma pessoa maravilhosa.
me sinto uma pessoa maravilhosa, porque eu acho que eu construí isso. Mas assim, tenho minha parte carne de pescoço, tenho as minhas sombras e lido com elas, olho para elas e falo, tu voltou, querida. Vamos conversar. Vamos conversar então, o que tu quer dizer pra mim? E acolho, eu vou ficar negando pra mim, negando pras minhas relações, né? Essa coisa também da maternidade, de poder ser a melhor mãe que eu posso ser e de repente vi que, putz, não foi suficiente, vou ter que reajustar, não tô abafando, não tô, pois é, sabe? Então, eu acho que o processo de psicoterapia e assim, a gente se compreender tóxico, né? Porque a gente tem esse lado mesmo, deixa a gente muito humilde, porque o que eu vou ficar falando do outro, do vizinho? Se dentro da minha casa, às vezes eu tô com umas questões que, poxa, não esperava viver, ou com os meus filhos, ou com você ver, nossa, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer. Pois é, e vem os mestres, e vem as situações, e tudo é aprendizado. Então, eu considero muito difícil a gente sair desse lugar de julgamento, né? Mas eu digo pra vocês que quanto mais a gente se autoconhece e se julga menos a gente vai julgar o outro, porque o outro tá calçando um sapato lá que eu nunca experimentei, que não é meu número, que eu não sei como é. O outro é tóxico, sim, né? Tem gente mais tóxica porque tá mais longe da luz, porque tá mais menos desperta, tá mais adormecido, sim. Mas aí, assim, se não for uma situação de trabalho, eu não preciso conviver com essa pessoa, né? Eu posso escolher não conviver com essa pessoa. Se eu amo muito essa pessoa, eu posso dizer pra ela com carinho como eu me sinto. Se ela não ouvir, eu não preciso conviver com ela, porque é controle querer transformar o outro em algo que te agrade pra tu ficar com ele. Isso é controle, isso é tirania, isso é arrogância, né? Então, assim, eu preciso que tu seja melhor porque eu não consigo abrir mão de você, então eu quero te transformar em algo que tu não entendeu, que o teu processo não chegou, que tu não tem instrumentalização, que tu não escolheu, mas eu quero porque eu não consigo terminar com você, porque eu não consigo desfazer essa amizade, porque eu não consigo me distanciar de uma relação familiar dessa, porque eu não consigo terminar um casamento, um namoro, então eu preciso te dizer que tu é muito ruim, que tu precisa ficar bom pra eu poder ficar com você. Gente, um minuto de silêncio para esse comportamento. E a gente faz muito isso, né? A gente faz muito isso. Então, assim, a gente precisa amadurecer. A gente precisa perceber que as pessoas, elas são quem elas são. Principalmente psicólogas, pessoas que trabalham com essa área. Um cuidado que a gente tem que ter para não ser dono da verdade na nossa vida pessoal, né? Ou achar, assim, que a pessoa que começa um caminho do autoconhecimento, começa a fazer, fez 1 ano, 2 de terapia, começa a ser arrogante, não, porque acha que descobriu um jeito que vai funcionar para todo mundo. Amor, descobrir o seu jeito é para você. Quieta, dentro, meu jeito. Alguém perguntou, nossa, o que você tem feito? Você conta daí com todo amor e carinho. Agora, sentar e dizer que você descobriu como consertar o planeta de uma maneira arrogante, não faz isso. Então, assim, um jeito de lidar com o que é tóxico em nós é silencia mais, ouve mais. Ninguém é criança que assim, o amiguinho mordeu, você tem que morder também. Amiguinho mordeu, assim pensa, o amiguinho tá com a criança interior pulsando ali. Pra que eu vou trazer a minha também? Mordeu? Amor, já é uma informação sobre o nosso relacionamento, né? Então não preciso morder de volta, porque daí eu digo que eu odeio aquilo no outro, mas eu faço igual. Ah, mas é porque o outro fez primeiro, isso é o quê? Infantil? É assim que a criança faz, né? Você vai, quem tem criança vai lá, o que tá acontecendo aqui? Ah, foi ele que começou. Então é isso, né, gente? Deixa eu soltar vocês aqui, deixa eu ver se vocês estão falando. Oi, pessoas! As carapuças estão servindo? Como que tá sendo receber esse conteúdo? Vocês podem estar ouvindo eu falar e talvez vocês pensando que isso é muito complexo, ou que isso é muito difícil, ou que isso pode ser ruim. O que eu tenho para dizer para vocês é que isso é muito libertador, né? Porque tu se desobriga de ter que ser para influenciar alguém, tu se desobriga de ter que se comportar para ser aprovada, né? Então tu é simplesmente quem tu é. E aí algumas pessoas vão se ressentir com isso. E o que você faz, né? Então ficar se explicando demais, ficar
querendo controlar o quanto que o outro gosta de você ou não, né? Os meus atos para agradar. É remar para dentro, isso aí, ó, que o Thiago falou. É remar para dentro, é olhar para esses caminhos com mais adulto, sabe? Porque assim, a pessoa que chega falando que fulano é muito infantil, porque fulano é muito infantil, porque fulano é muito infantil, eu já olho, escuto, falo, dou um tempo pra pessoa desabafar, e daí digo pra ela assim, e de que forma tu também se comporta de maneira infantil? Né? Porque a pessoa tá presa no gancho da infantilidade do outro. Por que incomoda tanto? Aí a pessoa, eu não. Eu sou uma adulta, eu pago minhas contas, eu não sei o que, não sei o que. Né, gente? Então assim, todos vocês que estão me ouvindo e eu que tô falando, temos a nossa parte tóxica. É aquela coisa, aceita que a princípio vai doer mais, mas depois vai doer menos. Depois vai ficar mais leve, porque eu não tô querendo contar uma história pra ninguém que eu sou perfeita. Não sou. Ah, que você tem pra oferecer? O melhor que eu posso ser. E o que isso significa? Que tu é um alecrim dourado? Não, né? Mas eu posso oferecer os ganhos que eu tive me conhecendo. Então hoje eu posso. Então essa coisa da gente cuidar da gente vai melhorar os nossos relacionamentos, né? Então eu me priorizar vai fazer bem pro outro, Ana? É isso que tu tá querendo dizer? Então quer dizer que eu não sou egoísta quando eu começo a dar limites, quando eu começo a dizer que eu não gostei assim, que eu não quero assim, que eu quero de uma outra maneira. Eu não tô sendo egoísta? Não, tu tá fazendo um favor pro mundo. Por quê? Porque ao dar limite, ao fazer as coisas pro outro de coração, sem fazer para receber reconhecimento, eu tô fazendo, aquilo vai chegar bonito, aquilo vai chegar cheio de mim, aquilo vai chegar com vontade, né? É o que eu digo, assim, eu tô numa etapa da minha vida, gente, que eu quero estar com algumas pessoas que eu quero estar, eu vou convidar essas pessoas que eu quero estar. Ah, mas se fulano souber e ficar chateado? Hoje eu tô num ponto assim de preferir, então que não, se a pessoa ficar chateada, ela não vai me chamar, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu não quero que ninguém faça por algum... Eu só quero... Não quero mais fazer por obrigação. Eu não quero mais fazer por... Eu não quero mais que o outro me ache legal. Eu já sei que eu sou legal, mas eu sei que não é todo mundo que vai me achar legal. E tá tudo bem, mas se a pessoa daí ela te excluir de alguma maneira porque ela se sente excluída, tá tudo bem também. Porque eu quero viver relações onde isso possa ser mais orgânico. Entende? Então, isso é um jeito, assim, de olhar com mais leveza para os relacionamentos, né? Porque muitos relacionamentos a gente nem sabe se as pessoas realmente gostam da gente ou não, porque elas estão tão condicionadas a tentar nos agradar, porque o dia que for a vez delas elas querem ser agradadas, que eu nem sei se aquela pessoa faz questão de mim mesmo. Se ela quer que eu vá no rolê dela ou só porque ela quer que eu chame quando tiver o meu. Olha que loucura, eu não quero isso, entendeu? Eu não quero. Então isso é um nível de despojamento, né, que a gente vai adquirindo e saber que assim que nós somos adultos. Mas por que, Ana, se nós todos somos adultos, aqui já passamos pelo menos dos 25, acho que todo mundo que tá aqui, por que a gente se comporta de uma maneira tão primária? Porque nós temos crianças feridas, não trabalhadas, né? Eu quero muito, depois da pandemia, falar sobre isso, fazer uma palestra para muita gente presencialmente, poder trazer isso e trabalhar sobre isso, porque para mim isso é uma das chaves mais importantes da vida, né? Porque assim, cara, tem que crescer, parar de fazer birra, parar de bater o pé, parar de empinar o nariz. A pessoa que tem autoestima, ela não tá com o nariz assim. Essa é a pessoa arrogante. E quem que é a pessoa arrogante? É a pessoa que tá com a parte tóxica se desenvolvendo ali, sim. E a arrogância é o quê? A roupinha da baixa autoestima, né? Se eu me sinto assim, eu preciso fazer assim para compensar. Se eu me sinto aqui, eu fico aqui. Eu não preciso empinar o meu nariz. Eu não preciso me fazer de gostosa se eu já me sinto uma pessoa gostosa. Então eu não preciso me fazer de, entende? Então
eu acho que a maturidade, alguém tá falando aqui, ó, que tá. A Carol tá falando que tá mais quieta, fazendo menos barulho, se interessando menos pelas pessoas que não estão na mesma sintonia. Ela leu o e-book, gente. Leia um e-book, tá? Eu sou apaixonada pelo meu filho, o e-book, e o link tá na minha bio. Então, assim, gente, ó. Quando eu tô bem com as minhas coisas, eu silencio. Eu fico mais quieta, assim, eu não tenho mais necessidade de. Lembre-se que tem homens aqui que eu não entendi, mas eu sei que tem homens aqui, tá tudo bem. É assunto de ser humano. Se eu falo no feminino é porque eu sou mulher e sai no feminino e tu pega e coloca um O no final, tá tudo certo. Então, gente, crescer significa poder só estar, significa dar uma qualidade diferente para suas relações, da não interação desnecessária, do não gritar algo, do não ter que esfregar algo, do não diminuir expectativas, né? Uma coisa que intoxica muito a gente é a coisa da expectativa. A gente fica intoxicado de ilusões em relação a alguém. E essas intoxicações nos causam depois uma repulsa por aquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela, na verdade, ela nunca nem demonstrou que ela iria, muitas vezes, superar essas expectativas, porque cada vez que ela vai fazendo algo que te deixa triste, tu vai ficando, não acredito que isso aconteceu. Daí tu fala, mas de novo, não acredito que essa pessoa fez isso comigo. Mas e de novo? E a pessoa já fez 20 vezes e tu tá ainda presa numa idealização de que aquela pessoa é uma outra pessoa, que é aquela que tu criou. Então eu acho a idealização, a expectativa, assim, algo muito tóxico para nós e para os nossos relacionamentos. Porque eu tenho que enxergar o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse, gente. Olha como isso é importante. Eu preciso enxergar o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Só que daí eu vou contar uma coisa muito importante para vocês, que se eu não me enxergo, eu não enxergo ninguém. Se eu atropelei a minha dor, eu vou atropelar a dor dos outros. Se eu não me priorizo, eu não vou priorizar o outro. A pessoa que dá a vida ao outro está priorizando as próprias necessidades de controlar alguém, né? Porque quem está preenchido de si consegue ter uma relação de olhar o outro mesmo e respeitar a existência daquele outro, as necessidades daquele outro. Se eu me olho e me nutro, eu te olho e te permito nutrir, né? Mas se eu não me nutro e eu te obrigo a me nutrir no meu controle, estou sendo tóxico com você, né? Eu tô querendo te encapsular, então isso não é amor. Então, assim, a gente tá passando aqui por uma série de questões que a gente poderia ficar a vida, Osho. Alguém disse Osho, né, Vivi? Isso aí, Osho, muito maravilhoso. Porque o Osho, você ele divide opiniões, e eu só sei que o que ele diz é de uma clareza, assim, muito grande. Não questão de defender ou não defender, mas o que ele traz como verdade nas relações são tapas na nossa cara de como a gente vive encolhidinho, em caixinhas que, sabe Deus, às vezes a gente nem sabe, né? Então, assim, gente, terapia na veia, meu povo. Caixinha de investimento ali, guarda uma grana para investir em autoconhecimento. Porque isso vai fazer com que vocês melhorem absolutamente tudo. O corpo de vocês, a alma de vocês, a mente de vocês, a emoção de vocês, né? Então hoje, assim, mas se tiver uma coisa muito especial para fazer de autoconhecimento e tiver uma viagem para sair para turistar e eu não puder fazer os dois, mas tu não tem dúvida do que eu vou fazer? Né? Se for uma coisa assim que eu acho muito massa, que eu falo, poxa, essas pessoas são pessoas muito interessantes que eu quero fazer um processo, mas tu não tenha dúvida para onde que eu vou. Porque se divertir é legal. Agora, se eu estiver bem comigo, eu me divirto em qualquer lugar. Tu me bota ali, ó, numa praia aqui do lado de Curitiba, Matinhos, numa mesa dessas de plástico, com uma boa companhia, ou comigo e com o mar, eu vou estar feliz.
Agora, se eu não tiver esse nível de autoconhecimento, tu me põe no Caribe, pode ser que eu chore. Pode ser que eu me sinta vazia, pode ser que eu me sinta mais feia que as outras, pode ser que eu me sinta menos importante, pode ser que eu esteja trazendo todas as minhas noias para mergulhar no mar do Caribe. Então, gente, é isso. É isso. E eu tô falando essas coisas pra vocês sem nenhuma pretensão de que vocês façam algo com isso. Isso é simplesmente um convite para faz quem quer, né? Tudo aqui nunca é no sentido de dono da verdade, porque eu já estive nesse lugar há muito tempo atrás, não gostei dele, ele me deu muito trabalho. Ele me deu muito trabalho, porque daí se eu sou dono da verdade, você tem que ser perfeita, né? E daí eu não quero ser, porque eu sei que eu vou tropeçar, às vezes eu vou tropeçar, então eu não quero mais esse lugar. Então, vou vivendo de uma maneira mais sincera, verdadeira comigo. Logo, isso vai vir aqui pro meu trabalho também, de uma maneira muito sincera, muito profunda. O que existe muito maior uma chance de inspirar alguém pela verdade, porque a verdade, ela convoca algo dentro de nós, no nosso inconsciente. Então, vocês são convocados não só pelo que eu digo, mas até por uma presença mais sincera. E isso vai de inconsciente para inconsciente, que é o que Jung falava sobre uma comunicação não local, que é uma comunicação além dessa nossa aqui, que estão as sincronicidades e as coisas todas, né? Então, a live de hoje foi sobre a sua parte tóxica. Quem é novo aqui hoje? Quem tá vindo pela primeira vez? Nós temos lives toda terça-feira às 19h30, já tem carinhas conhecidas, pessoas que... Ítalo, com certeza vai rolar. Vai rolar com certeza, tá? E eu tô com muita saudade do presencial, muita saudade, né? Eu não sei quando vai ser possível, mas assim, as pessoas estão se vacinando, graças a Deus. Então, em breve, a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, Thay, bem-vinda, tá? Quando eu abrir vaga, tem que abrir o curso primeiro. Nesse momento, a gente tá no Rupturas e Recomeços, que foi é a primeira edição do Rupturas e Recomeços. Haverão muitas outras, porque é um projeto muito bonito. As meninas que estão aí podem dizer como tá sendo gostoso, né? Então, assim, vocês vão ficar sabendo sempre que eu estiver abrindo algo e fazendo algo. É só vocês me acompanharem aqui. E... a imaturidade, por mais que doía, também era divertida, a gente ria demais. É, amiga, mas a gente, eu acho que sempre teve um pezinho ali em querer descobrir as coisas, né? Mas eu era muito carne de pescoço, Aninha, naquela época. Nossa senhora, eu tava com as sombrinhas ali pulsando, nem sabia que tinha, aos 20 aninhos. Né? Então é isso. O Jung é um deus maravilhoso, né? Quem puder ler Jung. Queridos, toda terça-feira, Deni... Obrigada, João. 19h30, terça-feira, nós estamos sempre aqui. As lives vão para o canal do YouTube e aqui para o Instagram. Tá bom? A Ci tá no curso, tá sendo gostoso, né? Tá sendo transformador, tá? Eu também aprendo muito com vocês, o carinho de vocês e tudo. Tá bom? Eu vou deixar aqui, então, meus amores. Tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, sorriam. Um sorriso. Pensa 300 buquinhos sorrindo, é uma energia essa da comunicação não local, né? Obrigada pela companhia. Paloma, eu adoro sempre seus emojis. Boa noite, namastê. Durmam bem. Tchau.